última lição desse trimestre, trata-se de, digamos assim, de uma transferência de governo de responsabilidade. Moisés passando para Josué a direção, a continuidade da condução do povo para a entrada da terra prometida. Nós vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio capítulo 30. Abra aí, Deuteronômio 30. Eu vou ler a partir do verso 15. Quando você vai achando, já vou lendo. Vida ou morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido a inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. O Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, os quais destruíram, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então, como eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Se fordes corajosos, não temais nem... Se fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: se forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. É interessante a gente olhar para essa lição, quem teve a oportunidade de ler uma vez ou duas, observar que ela começa contando a história de Moisés aqui em regressão. Quando nós vamos contar uma história, nós gostamos de contar do começo, né? Começa do começo. E aqui não. Aqui ele está contando assim, por quê? Para relembrar o que Deus já havia feito, o que Deus estava fazendo e o que Deus havia prometido e confirmar isso. Deus falou isso lá atrás e isso aconteceu. Deus está falando que se vocês continuarem obedecendo, seguindo seus mandamentos, vocês vão ter vida longa, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter tudo de bom. Do contrário, não. E a gente às vezes
olha para uma lição ou para um texto e é uma história bonita, né? Eu costumo dizer, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Deus chamou Moisés, a lição vai dizer aqui mais na frente, de uma maneira bastante interessante. Deus chamou Isaías de maneira parecida. Mas e o meu chamado e o seu chamado, de que maneira tem sido? A lição fala de liderança, um líder obediente à palavra, um líder humilde diante das propostas da palavra. E a gente fica pensando, bom, líder é o pastor, é aquela pessoa que tem mais capacidade, mais estudo. Logo a gente pensa assim. É o presbítero, é o diácono, é aquelas pessoas que cuidam disso ou daquilo. Mas a palavra não é essa. A palavra aqui é o seu chamado. Será que eu fui chamado para exercer um ministério em algum lugar, de alguma forma? Eu acredito que sim. Eu fui chamado para obedecer a palavra de Deus. E eu fazendo isso, eu sendo obediente, como está dizendo no primeiro tópico aqui, eu vou ser fiel, não vai dizer no outro, em transmitir aquilo que Deus tem me ensinado através do dia a dia com a sua palavra. Porque se não for assim, então não fui chamado. Isso, eu não fui chamado, tá ruim. Às vezes eu fico me perguntando, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Aí aparece um monte de questões. A vontade de Deus para a minha vida é que eu seja santo, é que eu seja testemunha, é que eu seja fiel à palavra, ou não. Se a gente abrir lá em Efésios, no capítulo 1, ele parece uma lista lá, nós fomos chamados em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e por aí vai. Então, se mesmo que eu não descubra, ou que eu não descobri ainda, o meu chamado, eu posso entender dessa forma. Eu fui chamado para fazer parte do corpo de Cristo, para ser santo e irrepreensível. Complicado? É, muito complicado. Eu estava lendo, a hora que entrei na igreja, Mateus capítulo 11, os últimos versículos, que fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, e assim por diante. E eu fiquei pensando, interessante, né? Quem que é para vir a Deus? Quem que Jesus está convidando a vir a Ele? Aqueles que estão com dificuldade. Infelizmente, a gente ouve, a gente vê pessoas achando que não dá para ir na igreja porque lá está cheio de pecador. Nossa, aqueles lá são pior que eu, então nem vou lá. Não reconhece o seu chamado. Porque se reconhecesse, buscaria a cumprir de alguma forma esse chamado. Nós fazemos parte da igreja, de um grupo, e eu, todo dia que eu tenho oportunidade, eu falo de comunhão. Nós tínhamos um presbítero aqui, bem antigo, já faleceu. Ele citava sempre o exemplo de uma fogueira. Pega aquele tição que está mais aceso, mais firme na fogueira, tira ele fora para você ver o que vai acontecer com ele. Pouquinho tempo, ele vai murchando e vai se apagando. A lição então começa, eu não vou
fiz só essa introdução fora da lição, mas eu quero seguir a lição para a gente não se perder. Aos 120 anos, Moisés, então, embora com vigor. Aqui no texto fala que ele disse que ele não está tão forte assim, mas a lição está falando que ele está com vigor. Moisés sabia que não entraria na terra prometida. O Senhor estava indignado contra ele em razão do pecado cometido. O interessante de Moisés aqui, que ele tinha uma intimidade com Deus. Ele era fiel, nós já dissemos isso, na entrega da palavra. E Deus, a intimidade com ele era tanto, que Deus vai falar aqui mais na sequência da lição, que Deus falava com ele como se fala, como a gente está falando aqui, boca a boca. A gente podia até forçar um pouquinho a amizade, às vezes Deus falava com ele olhando no olho. Não é que nem às vezes a gente fala por telefone, fala, e se não convier a gente desliga e deixa o outro falando sozinho. Não. Deus falava com ele de maneira especial. E ele era fiel. Ele transmitia a palavra fielmente. Ele foi chamado, então, para transmitir uma palavra fielmente. E foi o que eu disse. Nós fomos chamados, sim, para transmitirmos uma palavra fiel. Há um ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto, e nós podemos correr esse risco. Me contaram tal coisa assim, assim, assado, e a gente já aumenta um pouquinho. A palavra de Deus, nós aprendemos nessa lição, que Moisés era fiel na entrega do recado de Deus ao povo. Por isso que ele fala várias vezes, eu proponho para vocês a bênção. Veja bem, não é a bênção ou a maldição, é a bênção e a maldição. Bênção se você for obediente. Bênção se você cumprir os mandamentos. Bênção se você andar de acordo com aquilo que Deus quer. Ao contrário disso, maldição. Será que nós somos tão, como diz o Saulo, burrinhos para escolhermos a maldição? Não, né? Mas então por que acontece muitas vezes? Porque nós falhamos, porque nós não somos fiéis naquilo que nós aprendemos. O pastor falou assim, o presbítero falou assim, a Bíblia está falando assim, mas esse é aquele tempo, não é bem assim hoje. Hoje as coisas mudaram. Os tempos mudaram. Nós temos que concordar ou aceitar aquilo outro. Então, cuidado que a palavra está nos ensinando aqui. Fielmente, atender fielmente a palavra. Os profetas posteriores a Moisés reconheceram sua iminente posição no comando sobre o povo de Deus, sua liderança sobre toda a casa do Senhor, a sua obra escatológica que aponta para o futuro da igreja cristã. Por isso que eu disse, quando a gente lê e ouve, que isso tem a ver comigo muito. Muito a ver comigo. Por quê? Porque a nossa vida cristã, ela não está baseada na palavra de Deus, na Bíblia? Tá. Nós não concordamos com isso? Sim. Então, cada texto que a gente lê e medita nele, ele vai trazer para a gente o quê? Ensinamento. Vai trazer para a gente conforto naquilo que a gente procura, que a gente busca cada dia no nosso crescimento espiritual. Nós fomos alcançados pela graça, mas essa graça pede ou exige de nós obediência, fidelidade e assim por diante. Se agirmos dessa forma, nós vamos ser crentes, pessoas vitoriosas. Não foi isso que nós lemos no Salmo 1? Tudo que ele faz, o justo, tudo que ele faz, será bem sucedido. Tudo que nós fizermos certo, eu costumo dizer isso,
Vai ser bem sucedido, sim. Claro que vai. Pega uma receita, como diz o pastor, pega uma receita de bolo e faz certinho. Vai dar certo? Vai ser bem sucedido ou não vai? Claro que vai. Então, por que em outras áreas das nossas vidas é diferente? Por quê? Porque nós não fazemos certinho. Porque nós não observamos todos os detalhes que devemos observar. Isso aqui está mandando pôr tanto desse ingrediente, mas a gente vai pôr mais ou pôr menos. Vai ficar certinho? Não. Nós somos tão cuidadosos principalmente com o nosso dinheiro. Nossa, como eu cuido bem do meu dinheirinho. Mas da minha vida espiritual, será que eu procuro da mesma forma? Não, mas é muito difícil. Você sabe como é que é? É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. E a gente vai arrumando desculpas. E a gente vai colocando ingredientes que não existem nessa fórmula. Isso é fidelidade? Não. Moisés está nos ensinando aqui que precisa ser realmente fiel. No segundo parágrafo dessa introdução, Lucas deixa muito evidente o lugar de Moisés na história de Israel e da igreja cristã. Hebreus, igualmente, destaca Moisés pela fé. Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cola do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Firme, como quem vê o que é invisível. Lá na outra página, segundo no parágrafo da outra página, o caráter de Deus, o caráter do Deus da aliança, se manifestou no caráter de Moisés, treinando e tornando um servo muito especial. Moisés, por sua vez, transmitiu a vontade de Deus para Josué desde o início, treinando o seu caráter e preparando-o para o ministério. Dentre as diversas qualidades de um líder cristão, destacaremos nesta lição a obediência à palavra de Deus e a humildade. Já falamos isso. Ser obediente à palavra de Deus. É simples? Não. É preciso esforço. É preciso oração. É preciso entrega. Senão, a gente vai fazer a receita pela metade. Não vai dar certo. É preciso fidelidade. Cremos que essas qualidades que estavam presentes em Moisés e em Josué devem estar presentes em quem? Pode parecer que falamos algo batido, como chover no molhado, todavia, considerando a própria didática de Moisés, de insistentemente lembrar ao povo essas verdades. É pertinente que também, com muita insistência, recordemos nosso compromisso de não esquecermos de guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. Lembrar o povo essas verdades. É pertinente que também eu e você, se quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida espiritual, com muita insistência, recordemos que nós temos um compromisso de não esquecermos de guardar e cumprir os mandamentos do Senhor, humilhando-nos diante dele. Certa vez os discípulos de Jesus, quando Jesus começou a falar bem mais sério com eles, falavam: Jesus, mas desse jeito não dá, como a gente vai conseguir isso? Parece impossível. Mas pelo menos a gente se esforça. A verdade é essa. Essa tarefa é impossível para mim. Mas você tentou? Quando a gente se conscientiza de que
é um mandamento. E mandamento não é para olhar assim. Quando você está no trânsito, tem uma placa no caminho, desvie para a direita, você vai para que lado? Você não é besta, né? Quando a palavra diz que nós devemos agir desta forma e nós agimos ao contrário, é ruim. Nós não estamos sendo pessoas sábias. E eu já disse de início que isso não é fácil. É trabalhoso, é dificultoso. Primeiro ponto, obediente à palavra de Deus. Nós já dissemos muito sobre isso. Quando nós somos obedientes à palavra, primeira coisa que acontece, nós vamos procurar cumpri-la. E depois, na medida das oportunidades e possibilidades, nós vamos transmitir isso às outras pessoas. Com certeza. Quem de nós nunca teve uma experiência de ser perguntado da nossa posição com respeito à fé, com respeito à vida cristã? Todos nós. De alguma forma, alguém vê se nós somos realmente aquelas pessoas obedientes à palavra e fiel à palavra. Vamos ver. É preciso ver. Desde o primeiro momento de seu chamado, Moisés ouviu e atendeu em submissão à voz do Senhor. Ele era servo. Sendo servo obediente à palavra de Deus, tornou-se a única regra em toda decisão, julgamento e parâmetro para liderança e relacionamento com o povo. A vontade de Deus, expressa por suas palavras reveladas, tornou-se a vontade de Moisés. É interessante, se a gente voltar um pouquinho lá na história de Moisés, ele amava tanto o povo, que certa vez Deus falou assim para Moisés: vai Moisés, está difícil esse povo, hein? Vamos acabar com todos eles? E aí a gente começa um povo novo com você, porque você é o cara. Eu fico imaginando assim, humanamente falando, Moisés olhou para o olho de Deus e falou assim: quê? Onde vai as tuas misericórdias? Moisés falou isso para Deus. Já que o Senhor quer fazer isso, então faz. Mas risca o meu nome junto. Moisés era humilde, sim. Mas ele era marrento também. Ele falou isso para Deus, na cara dura. Ó Deus, já que é assim, então risca o meu nome também. Moisés tornou a vontade de Deus a sua vontade. Não é por acaso que o próprio livro de Deuteronômio é também conhecido por palavras, porque assim se começa a história. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. E as palavras faladas por Moisés eram as palavras de Deus. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe. Deuteronômio 1:6. Ao percorrermos todo o livro de Deuteronômio, encontraremos inúmeras referências à palavra falada por Deus e transmitida fielmente por Moisés, inclusive escrevendo-as para registro perpétuo e solene. Sua obediência à palavra de Deus era genuína e marcante. Ele era puro de coração. Olha que bacana. Ele compreendia que a palavra saída da boca de Deus é vida, orientação e provisão para qualquer necessidade. Foi desse modo que também Jesus entendeu a palavra de Deus como razão de confiança e providência do Pai em momentos decisivos. Para sua submissão e obediência, as últimas palavras de Moisés não poderiam ser outros senão esta lei. Mandamento, lei, é para ser cumprido.
A lei deveria ser o centro da vida de Israel. As palavras do Senhor deveriam ser guardadas no coração. O povo deveria ouvir o Senhor, aprender dele, temê-lo e obedecer a todas as suas palavras. A lei de Deus deveria ser escrita para se tornar testemunha da aliança de Deus com o povo e instrumento de graça e juízo, bênção e maldição. Dirigindo-se a Josué, seu sucessor, Moisés lhe disse: "Se forte e corajoso." E é digno observar que as mesmas palavras foram ditas por Deus a Josué: "Se forte e corajoso." O que significa que Deus falava por meio de Moisés. Ele era o profeta de Deus, servo, obediente e fiel às palavras que lhe foram confiadas. Veja que a lição toda vem frisando a fidelidade em transmitir a palavra ouvida. A fidelidade em transmitir a palavra ouvida. Deus disse isso e é assim que vai ser. Se a gente voltar, depois que acabar essa lição, a estudar a vida de Moisés, o comportamento de Moisés, diante das dificuldades que o povo enfrentava, todo mundo enfrenta dificuldade, imagina um povo daquele tamanho, e apenas Moisés para transmitir a palavra. E a gente vê lá em Deuteronômio 31, que a lei deveria ser lida ao povo. Quem se lembra aí de quanto em quanto tempo? Rapidão, me ajudem. 7 anos. Você já pensou? Lia a lei todinha para o povo. Hoje nós estamos em 2022, 11 de setembro de 2029, vai ler de novo. Está escrito lá em 31, se eu não me engano. 7 anos. Parece que o negócio era complicado, né? Aí o povo ficava, eu pergunto, 7 anos sem ouvir de novo a lei. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, ela é fiel. Não importa se você viu ontem, se você já ouviu hoje, está ouvindo pela segunda vez, ou pela terceira vez, ou se você ouviu semana passada, ou faz tanto tempo, mas ela é a palavra de Deus e ela é fiel e ela é para ser praticada. É para ser entendida, praticada, cultivada na vida das pessoas. Moisés manifestou o seu caráter obediente e fiel, transformado pelo Espírito do Senhor que apontava para o caráter perfeito presente em Cristo. Eu não me lembro onde que está exatamente, mas Moisés falou certa vez que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele. E tem um negócio curioso que eu estava meditando, que Moisés, ele morreu, e a Bíblia fala que ninguém sabe a sepultura dele, onde que é. Até hoje está escrito. E Cristo morreu e ressuscitou. Moisés disse que Deus ia levantar um profeta parecido com ele, mas parecido em parte, né? Porque não se compara, era o próprio Deus que ia se manifestar ao povo. E eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse, Jesus falando. Moisés foi o grande profeta maior do Antigo Testamento. Jesus, todavia, foi o profeta perfeito. Ele revelou perfeitamente a palavra de Deus. Porque ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Observe que a submissão à revelação exata do Pai, na palavra, conferiu a Jesus a supremacia profética. Toda a Escritura, os verdadeiros filhos do povo de Deus, são submissos, são aqueles submissos à palavra de Deus. Paulo, instruindo Tito na escolha
do líder, ordenou que fosse apegado à palavra, fiel, que é a segunda doutrina. E a palavra que confere poder ao líder é a submissão fiel à palavra que nos confere autoridade. A submissão fiel à palavra que nos confere autoridade. Então, se eu sou um líder e eu quero ter autoridade sobre alguma coisa na liderança, é preciso ser fiel à palavra. De outra sorte, vou ser um fracassado. Não vai funcionar. A instrução para nós é essa. Se falarmos aquilo que não é palavra de Deus, seremos punidos. O profeta obediente e fiel fala apenas o que o Senhor ordenar. O verdadeiro líder designado pelo Senhor não fala de si próprio, mas fala do Senhor. Ele não decide de acordo com suas conveniências, mas sempre de acordo com o que Deus ordenou. O líder fiel não busca seus próprios interesses, ao contrário, cumpre a agenda de Deus para o seu ministério. Fiel. O líder fiel não busca seus próprios interesses. Ao contrário, ele cumpre a agenda de Deus para o seu ministério. Pergunta é: qual que está sendo a minha distância desse líder fiel? Estou muito longe disso. Mas eu tenho buscado? Eu tenho me esforçado para isso? Eu tenho lutado contra mim mesmo para isso? Nós temos aprendido que o maior inimigo meu sou eu mesmo. A partir do momento que eu aceitar, que eu acreditar dessa forma, eu vou tomar atitudes que vão melhorar o meu comportamento, a minha situação, o meu desenvolvimento. Enquanto eu estiver apegado a mim mesmo, é possível que eu seja um líder mais ou menos. Será que existe mais ou menos nessa ordem? Nessa ideia? Nesse processo? Não. Ou é ou não é. Servo humilde. Último tópico. Provérbios nos ensina que a humildade precede a honra. Se a gente parasse isso aqui e fosse embora, levasse esse versículo e botasse ele, costurasse aqui na cabeça e deixasse ele trabalhar na nossa mente. A humildade precede a honra. Quantas vezes nós queremos ser bem vistos, bem falados, honrados, mas se não houver humildade, neca, impossível. Ah, não, mas eu sou humilde. Eu digo também todo dia que eu não sou humilde. Eu preciso de humildade. Eu peço a Deus humildade. E Deus vai dando, acho que gotinhas, né? Para que eu não me ensoberbeça, como diz Paulo. Paulo disse isso, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus me pôs um espinho na carne. Calma. Talvez. Deuteronômio nos lembra a história de Israel e a humildade de Moisés. Ele estava consciente do enorme desafio que o esperava. Ele seria colocado diante de Faraó, o homem mais poderoso da terra. Não somente isso, mas se oporia contra ele, em cujo palácio havia sido educado. Eram constrangimentos irreversíveis. No entanto, Moisés não pensou em si mesmo, mas naquele que o comissionou para a tarefa. Além disso, hesitou inicialmente, julgando-se desqualificado para essa missão.
A humildade de Moisés é evidenciada quando sua autoridade é questionada por Miriam e Arão. Os irmãos dele questionaram. Ué, Deus só fala por Moisés, não fala por nós? E é interessante, a lição vem falando que o próprio Deus se opôs a isso. Não, Moisés não precisou falar, não, gente, não é assim. Ficou quietinho no canto dele. Todavia, a verdadeira acusação era ciúme de ambos, que ambos tinham de Moisés. Deus falava somente e diretamente com Moisés. Essa preferência divina estava incomodando Miriam e Arão. Tenho falado do Senhor somente por Moisés, não tem falado por nós? A informação que segue a provocação é o centro existencial do texto. Era o varão muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. A declaração de mansidão revela a humildade de Moisés. E esse versículo que alguns estudiosos acreditam ter escrito por outra pessoa, embora seja desqualificado, não ser desqualificado, ser escrito por Moisés, que revela que o coração de Moisés não estava fixado nas provocações pessoais. Ele não exigiu justiça ou retratação, nem tampouco incitou inveja a Arão e Miriam, nem sequer apresentou queixa a Deus. O texto nos diz ao contrário, que o próprio Deus veio logo e julgou a questão em poucas, mas firmes palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca fala com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Moisés era diferente e único. Então o Senhor os desafia. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Parece que a lição nos desafia a estudarmos mais a vida de Moisés, o comportamento de Moisés, o seu trabalho, a sua fidelidade a Deus, o seu compromisso com a obra de Deus. Vamos ver se a gente consegue arrumar um tempinho lá em casa, durante a semana, um mês, sei lá que dia, e começar a olhar o que nós temos a aprender. E se a gente fazer então uma balança, como está sendo o meu nível de espiritualidade diante de uma vida como a de Moisés? Meu Deus! Nota 10 para Moisés e menos não sei quantos, 0, sei o que para mim. É preciso então que nós, entendendo a palavra de Deus, a coloquemos como regra única no nosso coração. Se eu tenho uma meta, abençoar alguém, vamos usar esse termo, eu tenho que fazer com firmeza. Eu tenho que fazer com, digamos assim, com um propósito de não voltar atrás. Senão, minha fidelidade vai até aqui e para. Dá um nó. E não segue em frente. Eu não sei se vocês estão entendendo o meu ponto de vista, mas eu sei que eu preciso de mudança. Eu sei que eu preciso mudar o meu modo de fazer as coisas, o meu comportamento diante de certas situações. Eu preciso disso. Cada dia, porque senão eu vou ser aquele líder, liderando a mim mesmo, se é que posso falar isso, mais ou menos fraquinho. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser humilde o suficiente para que as bênçãos que Deus tem para mim, não sei se a palavra correta seria essa, sejam absorvidas por mim. Não que eu seja digno, não, mas que eu seja obediente o suficiente para cumprir a vontade de Deus. Para que eu possa crescer,
É tão bacana quando a gente ouve alguém falar de um outro alguém. Ah, conhece fulano? Conheço. Uma pessoa abençoada. Vê como ela se comporta. Nós todos já ouvimos isso de alguém. Vê como que é o comportamento dela. Como é o trato dela com a família dela. Com a esposa, com os filhos. É bacana, não é? Eu quero isso para mim. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu quero isso para mim. Eu quero ser um servo obediente, fiel cada dia. Sei que vou encontrar barreiras, mas eu quero isso para mim. Independente das barreiras que eu vou encontrar, eu quero isso para mim. A declaração de mansidão revela a humildade de Moisés. É o texto que nós já passamos. Ao instruir Josué, lá no outro parágrafo da outra página, Moisés deixa claro que a razão de toda a coragem, disposição e vitória vem do Senhor. É o nome do Senhor que deve ser honrado e engrandecido. O Senhor é quem guia o povo e o torna grande. É Deus quem executará a vingança e justiça aos inimigos do seu povo. Do início ao fim, Moisés tem os seus olhos focados no Senhor somente. Moisés manifestou o caráter de humilde, transformado pelo Espírito do Senhor, que apontava para o caráter perfeito presente em Cristo. Moisés já disse isso lá atrás. Bênção, vitórias, maldição, derrotas. Esse é o ensino básico da palavra de Deus. O pior é que às vezes a gente confunde que bênçãos a gente consegue por méritos. Não. Não é por méritos, é por obediência. É isso que eu estou entendendo aqui. Jesus honrou seu Pai em sua humildade, humilhando-se por amor a nós. Despiu-se de sua glória, tomando forma de servo, sujeitando-se à lei, lutando contra as indignidades deste mundo, contra Satanás e as corrupções, finalmente entregando-se à morte. Em toda a Escritura, o verdadeiro líder é aquele que é humilde. Pedro nos ensinou que o rebanho de Deus deve ser pastoreado sem constrangimento sórdido da ganância, mas voluntariamente de boa vontade. Jesus nos ensinou que os humildes receberão a terra por herança. Paulo disse que não devemos fazer nada por egoísmo ou vaidade, mas com humildade. Não devemos fazer nada por egoísmo ou vaidade. Devemos ser humildes, dóceis, pacientes e amorosos. Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas humildes sob a poderosa mão do Senhor. Não deveremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Parece uma ordem. Mas humildes sob a poderosa mão do Senhor. Deus só vai usar para a sua obra de maneira perfeita pessoas humildes. Não é assim desde o começo? Nós estamos estudando domingo à noite agora a vida de Gideão. Gideão estava morrendo de medo, escondido, fazendo a sua tarefa lá, tentando salvar alguma coisa, e Deus vai e manda o seu anjo falar com ele lá. Gideão falou, eu? Deus, não, é você mesmo. Você é valente, né? Ele morrendo de medo.
Deus falou, você é homem valente. Ele falou, eu? Como assim? Deus falou, não, é você mesmo. Com Moisés, não foi diferente. E com eu, como diz um rapaz que trabalha comigo, e com eu e com você é diferente? Não, eu já nasci num lar evangélico, sou de berço evangélico, e me orgulho disso. Coitado de mim. Se não for a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre minha vida, se eu não me humilhar diante de Deus, eu continuarei sendo nada e ninguém. Se Deus quiser me usar um dia para uma grande obra, Ele vai fazer. Mas eu preciso de humildade. Alguém quer fazer uso da palavra? Nem sei quanto tempo tem, e nós já estamos na conclusão. Eu achei interessante aqui na introdução da revista, quando fala do texto de Hebreus. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa é a primeira parte. Depois diz, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E a gente vê essas características, né, da submissão e da humildade bem descritas aqui. Então, no lugar do medo, ele preferiu obedecer. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. No mundo, se a gente for olhar para o que a gente está vendo, a gente se desespera. E a gente não vai seguir a Deus. A gente vai, não, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir sobreviver, eu não vou conseguir meu sustento, eu não vou conseguir ter alegria na vida, um monte de coisa. Mas a gente tem que ter essa vida, vivendo pelo invisível. O que nós fazemos é baseado naquilo que Deus vai revelando para nós, na nossa vida. E mesmo que seja difícil, eu estou sentindo esse caminho aqui, né, que Deus está me direcionando. E essa segunda parte, né, também está bem relacionada, que ele preferiu ser maltratado, ser perseguido, a humildade, do que usufruir os prazeres. Mas é bem claro aqui, não é só os prazeres. Que prazeres são esses? Prazeres transitórios do pecado. Porque se realmente o que o mundo nos oferece fosse, sim, né, algo sólido, até teria sentido a gente se entregar por essas coisas. Mas você às vezes deixa de fazer alguma coisa de Deus, deixa de seguir o caminho de Deus, para buscar uma coisa que vai desaparecer em poucos segundos. E aí a gente percebe essa grandeza. E não é só o líder, né? O tema é liderança eficaz, mas é a vida eficaz. São esses dois tópicos, submissão e humildade, que acho que você vai concluir aí. É bem importante para a nossa vida, submissão a Deus, humildade diante das pessoas, humildade em relação a tudo que vem na nossa vida. Se for muito bom, amém. Se vier as dificuldades, amém também. Tem um tempinho ainda, né, velho? Mas é muito interessante quando a gente estamos estudando, falou muito sobre humildade. Né? E às vezes a gente confunde essa palavra, humildade, achando que é aquela pessoa mais assim, não quer se aparecer, não quer falar, ou tem uma vida assim mais de pobreza. E não é isso, né? Essa palavra de humildade, o pastor até tocou no assunto ali, né, de muitas vezes a gente não se revidar. Né? Isso também é ser humilde. E é muito difícil, muitas vezes, quando a gente é questionado, o eu cresce. A gente é questionado sobre algum assunto,
a nossa colocação tem que ser aquela que prevalece. De uma forma ou de outra, é isso que acontece na nossa vida. E isso não é ser humilde. Mas nós sabemos que, se nós mantermos a nossa posição, nós vemos aqui com Moisés, né? Se a gente for ver para a vida de Moisés, muitos vão dizer, mas Moisés matou um lá, enterrou na areia. Mas ele tinha posição, e ele tinha posição, mas ele era humilde. A lição fala inteiramente quantos textos nós lemos aqui da humildade. Mas o que me chamou mais a atenção aqui, ainda a lição falando da humildade de Jesus, né? Que ele honrou o seu Pai, honrou a Deus com a sua humildade, por amor de nós. Então, se falando de líder, né, nós temos que também ter essa posição. Como o Beto falou, é difícil a gente chegar a esse ponto, mas nós temos que procurar, de uma forma ou de outra, ir melhorando essa condição, porque Deus conhece o nosso coração, conhece aquilo que nós estamos fazendo, não é preciso ser reconhecido pelas pessoas, porque Deus está vendo. Deus viu isso em Moisés, coisa que os seus irmãos não viram. Miriam e Arão não viram isso em Moisés, mas Deus viu. Isso que queria. É interessante também a gente reforçar que a lição está ligando humildade e fidelidade. Eu não posso ser humilde a tal ponto que eu vou recuar, e nesse recuar eu deixo de ser fiel. Esse é um dos cuidados que talvez a gente tenha que estar atento também. Eu não vou, estou entendendo o que o Pedro colocou, eu não vou brigar com ninguém para impor que eu sou fiel. Não. Mas a palavra é esta. Foi isso que Moisés falou. Vocês têm aqui, vocês podem escolher a bênção ou a maldição. Quer dizer, é claro que o homem não escolhe a maldição, mas quando ele deixa os mandamentos, ele está recusando a bênção e automaticamente ele está buscando, está fazendo a coisa errada, e aí não vai dar certo. Mais alguém? Conclusão. As últimas palavras de Moisés em Deuteronômio revelam sua completa obediência à palavra de Deus. Ele foi servo, submisso e fiel. Além disso, demonstrou humildade, fidelidade e humildade, ao lidar com oposições e crises. Dedicou-se a fazer aquilo para o que foi comissionado. Não revidava, nem se queixava. Recebia de Deus e entregava com gratidão. Assim, deve ser todos os líderes do povo de Deus obedientes à palavra do Senhor e humildes. Eu disse lá no meio, né, que certa vez ele questionou Deus. Ele não revidava, mas ele questionou Deus. Mas por que o senhor quer fazer isso? Se é que o senhor vai fazer assim, então também estou fora. O senhor me chamou para fazer isso e agora o senhor está mudando de ideia. Quer dizer, é só um lembrete para que a gente estude, para que a gente atente. Deus tinha falado para ele, vai ser assim, 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 assado. Ele falou, mas espera aí. Como diz no nosso ditado, nossa maneira de ser, não foi assim que nós combinamos. O senhor falou que ia fazer isso. Mais ou menos isso que Moisés falou para Deus. Mas Deus deu essa oportunidade a dele. Deus é misericordioso. Isso é para o nosso ensino, gente. Não podemos perder de vista isto. Isso é para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para a nossa busca, para a nossa confiança. Quando nós estudamos o livro de Jonas, Jonas foi enviado para pregar uma cidade que foi pregar uma mensagem de destruição, e depois Deus mudou a sorte da cidade, o povo se converteu, né, mudou de ideia, e Deus também mudou. Jonas ficou bravíssimo com Deus. Mas
Quem sou eu para ficar bravo com Deus? Deus é longânimo, misericordioso e Ele é dono de tudo. Quando vier à nossa mente algum questionamento contra Deus, dá uma travada nisso, porque não é Deus não nos criou para discutirmos com Ele, mas para sermos fiel e humildes, obedientes à sua palavra. Aplicação. Se você ocupa alguma posição de liderança, está falando alguma, você reconhece que tem sido obediente e humilde no exercício de sua função? Pode jogar isso aqui em qualquer área da vida. Qualquer área. Aqui está falando da igreja, mas pode jogar em qualquer área da vida. Se você é líder, você tem sempre um acima de você. Você tem sempre um acima de você. E nós temos Jesus, que foi o líder maior e humilde a tal ponto, né, de entregar-se por nós. Seus líderes são obedientes à palavra do Senhor? Seus líderes são obedientes à palavra do Senhor e humildes? Como você reage diante de uma provocação? Foi o que o Pedro falou. Como seus líderes reagem quando são criticados? Você percebe a humildade na reação deles? E quanto a você? Sua vida tem sido submissa à vontade de Deus? Ou você quer impor à força a execução de seus próprios planos? Uma pergunta bastante complicada. Ou você quer impor à força a execução dos seus próprios planos? Vamos levar essas perguntas para casa e vamos procurar responder no nosso dia a dia, à luz da palavra de Deus. Com certeza nós vamos estar crescendo no conhecimento e na nossa vida espiritual, santificação diante de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, pelo tempo que passamos aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos orienta, que nos cobra, ó Deus, comportamentos de conformidade com ela. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim principalmente, ó Deus, e esteja mudando aquilo que não é bom para o meu comportamento diante das pessoas, no Teu reino, na causa do Evangelho, Pai. Ajuda-nos a sermos mais humildes, mais fiéis, em tudo na Tua palavra. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.